Você já sentiu que algo, mesmo invisível, tenta te afastar do que é bom? Que por mais que busque paz, há sempre uma força contrária, tentando te desestabilizar, confundir teus pensamentos, enfraquecer tua fé. Essa sensação não é coincidência. O mal age de forma sutil. Ele não grita, ele sussurra. Ele não aparece como inimigo, mas como conselheiro. Muitas vezes, veste o disfarce daquilo que mais desejamos: sucesso, afeto, aprovação. E é justamente aí que mora o perigo, porque quando o coração está distraído, o inimigo trabalha em silêncio. São forças que operam nas sombras, invisíveis aos olhos, mas reais como o ar que respiramos. E quem vive apenas na superfície da fé, sem oração, sem vigilância, acaba se tornando presa fácil. É nesse ponto que entra a sabedoria de São Bento. Ele não lutou contra inimigos de carne e osso, mas contra a raiz espiritual que os movia. Ele compreendeu que o verdadeiro combate não acontece fora, mas dentro. Dentro da mente, do coração, da vontade. Enquanto o mundo buscava poder, São Bento buscava silêncio. Enquanto muitos reagiam com raiva, ele respondia com oração. Quando tentaram envenená-lo, Deus transformou o veneno em bênção. Quando o mal armou laços contra ele, a cruz foi o escudo que o livrou. São Bento aprendeu que não se vence o maligno com ódio, mas com santidade. E é isso que essa oração representa. A escolha de caminhar na luz, mesmo quando a escuridão insiste em cercar. A oração de São Bento não é uma fórmula mágica, mas um ato de fé. É uma entrega total à autoridade de Cristo. Cada palavra tem peso, cada invocação tem poder. Quando rezada com confiança, ela purifica ambientes, dissolve invejas, desarma planos ocultos e devolve a paz ao coração. Mas antes de continuar, eu te convido a fazer um pequeno gesto de fé. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e escreva nos comentários: a cruz é minha luz, e sob ela nenhum mal permanece. Este simples ato, quando feito com fé, já é o primeiro passo para abrir o coração e deixar que a luz de Deus comece a agir na sua vida, através da poderosa proteção de São Bento. Porque quando o mal tenta te atingir e encontra uma alma em oração, ele recua. Quando alguém deseja a tua queda, mas te vê sustentado pela fé, o plano se desfaz. Quando a injustiça se levanta e encontra o selo da cruz sobre ti, ela se confunde e se destrói. A cruz é a fronteira entre o medo e a vitória, entre o engano e a verdade. Permaneça comigo até o final desta reflexão, porque hoje você vai aprender a usar as mesmas palavras que libertaram monges, curaram doentes e desarmaram inimigos. E ao final, juntos, faremos a oração que sela o coração na luz e desarma o mal em todas as suas formas. A luta invisível. Entendendo a guerra espiritual, existe uma guerra acontecendo neste exato momento. Ela não se trava com armas, mas com intenções. Não se vê nos campos de batalha, mas nos pensamentos, nas emoções e nas escolhas diárias. É a guerra invisível entre a luz e as trevas, entre a graça e a tentação, entre a vontade de Deus e o orgulho humano que insiste em seguir o próprio caminho. São Paulo escreveu: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal espalhados pelos ares. Efésios 6:12. Essas palavras não são metáfora, são revelação. Existe uma força espiritual que tenta nos fazer acreditar que tudo é apenas acaso, que o pecado é inofensivo, que a oração é perda de tempo. E quando o coração começa a aceitar essas mentiras, o inimigo já está vencendo. São Bento entendeu isso profundamente. Ele viu de perto como o mal atua, primeiro na mente, depois no coração, e, por fim, nas atitudes. Ele sabia que todo pecado começa como uma sugestão, uma pequena voz que questiona: será mesmo tão grave? É assim que a serpente trabalha, desde o Éden. Por isso, a primeira arma que São Bento empunhou foi o discernimento. Ele aprendeu a reconhecer o inimigo antes que ele se manifestasse, a calar as vozes da tentação, antes que se tornassem decisões. O mal se alimenta do descuido. Por isso,
A vigilância espiritual é o primeiro passo da vitória. Quando rezamos, o Espírito Santo ilumina os pensamentos, mostra o que vem de Deus e o que vem da confusão. É por isso que São Bento insistia tanto no silêncio, na oração constante, na pureza de intenção. Ele sabia que o inimigo é astuto, mas que Deus é infinitamente mais sábio. E aqui entra uma ponte poderosa entre fé e razão. A psicologia moderna fala muito sobre pensamentos automáticos. Deus te dá armaduras invisíveis: a oração, os sacramentos, o arrependimento, o perdão. Cada vez que você escolhe o bem, o mal perde força. Cada vez que você renuncia à raiva e oferece o silêncio, o inimigo se confunde. E quando você invoca o nome de Jesus, toda a treva se curva. É por isso que a oração de São Bento é tão poderosa, porque ela não apenas afasta o mal, mas também fortalece a alma que reza. É uma declaração espiritual de autoridade. Sob a cruz de Cristo, o mal não tem domínio. E no próximo passo desta jornada, você vai descobrir quem foi este homem que enfrentou o inferno e venceu. Não com armas, mas com fé. Não com vingança, mas com pureza. Quem foi São Bento, o santo da disciplina e do silêncio? Para entender a força desta oração, é preciso conhecer aquele que a inspirou. São Bento não foi um homem comum. Nasceu em um tempo de decadência, quando Roma desmoronava e o mundo parecia perder o rumo. A sociedade estava corrompida, os valores cristãos eram ridicularizados e o mal parecia triunfar em todos os lugares. Mas foi exatamente nesse cenário que um jovem chamado Bento escolheu um caminho diferente, o da renúncia e da pureza. Ele deixou os palácios, as riquezas e as promessas de poder para viver no silêncio das montanhas. Procurou o isolamento não por medo, mas por amor. Queria ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. E foi no silêncio que Bento descobriu a maior verdade. A santidade não é ausência de luta, é vitória dentro dela. Mas o mal não suporta o silêncio dos santos. Ele tenta corromper, tenta seduzir, tenta destruir. Quando São Bento começou a ser procurado por outros monges que queriam viver como ele, o inimigo agiu. O ódio disfarçado de admiração se infiltrou entre seus próprios discípulos. Houve tentativas de envenená-lo, de desacreditá-lo, de destruí-lo. E foi aí que o poder de Deus se manifestou. Quando o cálice envenenado foi oferecido a ele, Bento fez o sinal da cruz, e o vidro se quebrou em suas mãos, sem que uma gota o tocasse. Esse gesto marcou para sempre a história da Igreja. Não foi apenas um milagre físico, mas uma revelação espiritual. Quando o mal se aproxima de uma alma protegida pela fé, ele se quebra. Nenhuma armadilha prevalece quando o coração está unido a Cristo. São Bento entendeu que a verdadeira autoridade espiritual nasce da obediência e da humildade. Por isso, fundou comunidades onde a regra era simples e profunda. Ora et labora. Reza e trabalha. Porque ele sabia que a oração sem ação é vazia e o trabalho sem oração é cego. Essa união entre o espírito e o corpo, entre o silêncio e o serviço, fez dele um farol em tempos de trevas. A santidade de Bento não se limitava às suas palavras, mas se expressava na disciplina. Ele acordava com o sol, rezava em cada tarefa e via Deus em cada detalhe. Sua vida se tornou um escudo para os que o seguiam e sua autoridade espiritual, uma muralha contra os ataques do inimigo. Por isso, sua oração e sua medalha atravessaram séculos, não porque têm poder em si mesmas, mas porque carregam o eco de uma fé inabalável. São Bento não buscou grandeza, e foi por isso mesmo que Deus o exaltou. Ele provou que o silêncio é mais forte que o grito, que a oração é mais afiada que a espada, e que a cruz vence o veneno. Permaneça atento, porque no próximo passo, você vai descobrir o mistério por trás da medalha de São Bento e entender por que ela é considerada um dos mais poderosos símbolos de proteção espiritual na história da Igreja. O segredo da medalha de São Bento é entre todos os símbolos de proteção espiritual na tradição cristã. Poucos possuem uma força tão misteriosa e ao mesmo tempo tão concreta
Quanto à medalha de São Bento, ela não é um amuleto, não é um objeto de superstição e jamais deve ser usada como se fosse um talismã. É, na verdade, um sacramental, um sinal sagrado instituído pela Igreja que nos recorda que o poder não está no metal, mas na graça de Deus que ele representa. A história dessa medalha remonta aos primeiros séculos do monaquismo beneditino. Monges e fiéis perceberam que, diante de tentações, enfermidades e perigos, a simples presença do sinal da cruz associado ao nome de São Bento trazia alívio e libertação. Assim, gravaram sobre ela as letras que representam palavras latinas, antigas, extraídas de exorcismos e orações que o próprio santo costumava rezar. Cada traço da medalha é uma prece silenciosa, uma invocação que expulsa o mal e confirma o domínio de Cristo sobre toda a força contrária. Na frente, vê-se a imagem de São Bento segurando em uma das mãos a cruz e na outra, o livro das regras, símbolo da disciplina espiritual. Aos seus pés, o cálice quebrado recorda o milagre do veneno, e o corvo lembra o alimento que Deus enviou quando tentaram destruí-lo. Acima de tudo, está a frase que resume seu legado: Crux sacra sit mihi lux, ou seja, a Santa Cruz seja a minha luz. Ao redor, as iniciais CSPB significam Crux Sancti Patris Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. No verso, há uma verdadeira batalha espiritual gravada em letras. A cruz ao centro carrega as iniciais CSSML e NDSMD, que formam a oração Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. É a proclamação de quem escolheu a verdade de Deus em vez das mentiras do inimigo. Ao redor, as letras V, R, S, N, S, M, V, S, M, Q, L, I, V, B formam o clamor de exorcismo. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaquae libas, ipsi venena, bibas. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Essas palavras, quando rezadas ou simplesmente lembradas com fé, possuem um poder que vai além da compreensão humana. Elas não operam magia, operam graça, porque toda vez que um cristão invoca o nome de Jesus através deste sinal, ele reafirma sua aliança com o céu e rompe o domínio do inferno sobre a sua vida. A medalha de São Bento é, portanto, uma síntese viva da batalha espiritual. Ela une fé e coragem, oração e ação. É o lembrete de que nenhuma sombra é mais forte que a luz da cruz. Quando colocada com devoção sobre o peito, em casa, no carro ou no trabalho, ela se torna um testemunho silencioso de que ali habita alguém que confia em Deus. E no próximo passo desta jornada, você vai compreender uma verdade que transforma. O mal, por sua própria natureza, carrega em si o germe da própria destruição. E quando Deus permite que ele haja, é apenas para que caia na armadilha que ele mesmo construiu. Quando o mal se vira contra si mesmo, mal é arrogante. Ele se ergue com a ilusão de poder, acreditando que pode vencer a luz. Mas o que ele não entende é que toda vez que tenta atacar a obra de Deus, acaba se destruindo. Desde o princípio, o mal carrega dentro de si a semente da própria derrota. Ele é incapaz de criar, só sabe corromper. E tudo o que é corrompido mais cedo ou mais tarde se desfaz. As Escrituras estão cheias de exemplos dessa verdade. Haman, no livro de Esther, preparou uma forca para um homem justo, mas foi ele mesmo quem nela morreu. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, tornou-se governador do Egito e salvou a vida deles durante a fome. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas os que o acusaram foram os devorados. Deus não apenas protege os seus, ele transforma. O ataque em testemunho, o ódio em bênção, a injustiça em exaltação, é a lógica divina. O mal cava o próprio abismo. São Bento viveu essa realidade de forma concreta. Quando tentaram envenená-lo,
o veneno se transformou em sinal da vitória de Deus. Quando tentaram afastá-lo do caminho da santidade, ele respondeu, com silêncio e oração. E o silêncio dele falou mais alto que qualquer palavra. O que o inimigo planejou para destruir, tornou-se o instrumento de edificação. Há algo profundamente espiritual nessa dinâmica. Quando você responde ao mal com o bem, desarma o inimigo. Quando perdoa em vez de se vingar, quebra a corrente do ódio. Quando permanece em oração, mesmo quando tudo ao redor parece desabar, o céu se move ao seu favor. O mal não sabe lidar com a perseverança dos justos. Ele se confunde, se contradiz, se destrói. Por isso, toda armadilha feita contra você tem um limite. Deus permite certas lutas não para te ferir, mas para revelar o poder que existe na tua fé. É no momento da injustiça que se prova a fidelidade. É no silêncio do sofrimento que o céu trabalha. E é quando tudo parece perdido que Deus escreve as páginas mais belas da restauração. Nunca subestime o poder da cruz. O inimigo a viu como derrota, mas foi nela que Deus triunfou. A cruz é o lembrete eterno de que a dor não é o fim, e de que o mal, no auge de sua soberba, serviu apenas de instrumento para a salvação do mundo. Por isso, quando rezamos a oração de São Bento pedindo que os inimigos caiam nas próprias armadilhas, não pedimos vingança, mas justiça divina. Pedimos que o mal se anule, que as trevas sejam obrigadas a se curvar diante da luz, que o que foi tramado contra nós volte-se contra o próprio espírito da maldade. É a lei espiritual da retidão. O mal que não se converte se consome. Permaneça comigo, porque no próximo capítulo vamos mergulhar fundo em uma reflexão poderosa sobre a psicologia da maldade. Por que certas pessoas sentem prazer em ver a queda dos outros, e como a oração de São Bento liberta não só o corpo, mas também a mente dessas influências. A psicologia da maldade. Por que alguém quer te ver cair? Poucas coisas são tão difíceis de compreender quanto o prazer que alguns sentem ao ver o outro sofrer. Há pessoas que parecem viver à espreita, esperando um deslize, uma fraqueza, uma queda para se sentirem superiores. Isso não é apenas um problema moral ou emocional. É um fenômeno espiritual profundo. A inveja, o ressentimento e o desejo de destruição nascem quando a alma se distancia da luz de Deus e passa a enxergar o bem do outro como uma ameaça. São Bento entendia essa lógica perversa. Ele sabia que o inimigo espiritual atua através de corações feridos, de mentes sem paz, de pessoas que se tornam instrumentos de confusão sem perceber. O mal começa pequeno. Um olhar de ciúme, uma palavra amarga, uma comparação silenciosa. Mas quando não é combatido, cresce. E o que era apenas desconforto se transforma em desejo de queda. A inveja não quer o que o outro tem, quer que o outro não tenha mais. A psicologia moderna chama isso de projeção. Quando alguém despeja sobre o outro o peso das próprias frustrações. A teologia chama de orgulho ferido, a raiz de todo pecado. O orgulhoso não suporta ver no outro o reflexo daquilo que ele mesmo não conseguiu ser. É por isso que a inveja e o ódio espiritual são tão destrutivos. Não ferem apenas quem os recebe, mas consomem quem os sente. A oração de São Bento atua exatamente nesse ponto. Ela não é apenas uma defesa contra ataques externos, mas também um remédio contra o veneno invisível da inveja e da malícia. Cada vez que você pronuncia as palavras, afasta-te, Satanás, não me persuadas com tuas vaidades, está na verdade libertando sua mente das influências que querem te prender no medo e na raiva. É uma oração que cura os dois lados, quem é alvo do mal e quem sem perceber o alimenta. E aqui há uma ponte entre a fé e a ciência. Estudos de neurociência mostram que a oração regular muda padrões cerebrais, reduz impulsos de agressividade e amplia a empatia. Em outras palavras, a oração transforma a mente. E quando a mente muda, o coração segue. São Bento não falava em termos científicos, mas vivia essa verdade. A santidade é o real antídoto contra o mal. Por isso, quando alguém te desejar o mal, não reaja com ódio, reze.
Quando alguém te ferir, não devolva na mesma medida. Coloque o nome dessa pessoa diante de Deus. A oração não apenas protege, mas devolve a tua alma ao equilíbrio e impede que o veneno do outro contamine teu interior. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que destrói o inimigo, mas aquele que não permite que o inimigo o transforme em algo igual. Essa é a essência da força espiritual. É por isso que São Bento, mesmo cercado de traições, manteve o olhar fixo em Deus. Ele não se contaminou. E é isso que a oração que faremos em breve vai te ensinar. Como romper maldições, cortar influências e se blindar espiritualmente. Permaneça comigo, porque no próximo passo, vamos juntos invocar as palavras que durante séculos ecoaram nos mosteiros, nos lares e nos corações dos fiéis. A oração poderosa de São Bento, que rompe maldições e devolve a alma à luz. A oração de São Bento, a invocação que rompe maldições. Chegamos ao ponto mais sagrado desta jornada, o momento da oração. A oração de São Bento não é apenas um conjunto de palavras antigas. É um ato de autoridade espiritual, uma declaração de quem reconhece que o mal existe, mas que o poder de Deus é infinitamente maior. Quando pronunciamos esta oração com fé, não estamos apenas pedindo proteção, estamos reafirmando a vitória da cruz sobre toda sombra. Por isso, antes de rezar, prepare o coração. Feche os olhos, respire profundamente e permita que a tua alma se recolha. Lembre-se de tudo o que tem te perturbado: invejas, injustiças, medos, sentimentos de opressão, angústia ou cansaço espiritual. Agora coloque tudo diante de Deus. Imagine uma luz que desce do céu e toca a tua mente, os teus ombros, o teu peito. Essa luz é a presença do Espírito Santo. É ela quem age quando as palavras são ditas com fé verdadeira. Agora, com reverência, reze. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Essas palavras simples e diretas carregam um poder imenso. São como uma espada espiritual que corta influências negativas e sela a alma na luz de Cristo. Quando você as pronuncia, não apenas repele forças externas, mas também quebra ciclos internos de medo, dúvida e opressão. É por isso que tantos santos e fiéis ao longo dos séculos testemunharam libertações e milagres por meio dessa oração. Reze novamente, em voz firme, com convicção no coração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Enquanto as palavras ecoam, imagine as correntes se rompendo. Imagine portas se abrindo, nuvens se dissipando e uma força silenciosa te envolvendo. É assim que Deus age, sem alarde, mas com poder absoluto. A cruz que o inimigo despreza é o mesmo sinal que o faz fugir. A oração de São Bento é um exorcismo em forma de fé. Ela não expulsa apenas o mal externo, mas tudo o que dentro de nós ainda colabora com ele. O medo, a raiva, o orgulho, o ressentimento. Ela é o chamado à liberdade interior. E agora que você orou, permaneça em silêncio por alguns segundos. Ouça o que o coração diz. É no silêncio que Deus fala. E quando ele fala, o mal se cala. Mas não termina aqui. No próximo passo, você vai ouvir histórias reais e sinais espirituais de pessoas que experimentaram a intervenção de São Bento em momentos de perigo, enfermidade e injustiça. Testemunhos e sinais. Quando São Bento intervém desde os primeiros séculos, incontáveis testemunhos se espalham pelos mosteiros, vilas e lares cristãos sobre a poderosa intercessão de São Bento. Ele não é apenas lembrado como fundador de uma ordem ou autor de uma regra espiritual, mas como um instrumento vivo da providência divina, um sinal de que Deus continua agindo na história dos que creem. Há relatos de monges que, ao invocar seu nome diante de ataques espirituais, viram portas se abrirem sozinhas, ruídos cessarem e uma paz repentina preencher o ambiente.
Outros testemunharam curas inexplicáveis, libertações instantâneas e reconciliações que pareciam impossíveis. Em regiões marcadas por guerras, pestes e fome, bastava que uma pequena medalha de São Bento fosse colocada sobre o altar ou na entrada das casas para que o mal recuasse. A presença de sua devoção se tornou sinônimo de refúgio e de ordem, como se o próprio santo, em espírito, erguendo a cruz, dissesse: "Nada te perturbe, Deus é maior." Mas não são apenas histórias antigas. Em tempos recentes, muitos têm experimentado o poder dessa intercessão. Pessoas que sofriam com insônia, crises de ansiedade, perseguições no trabalho ou desentendimentos familiares relatam uma transformação profunda após iniciarem a oração diária de São Bento. O que antes parecia confusão se torna clareza. O que era medo se transforma em confiança. O que era peso se converte em leveza. Não por mágica, mas pela presença da graça. São Bento não atua por si mesmo, mas pela autoridade de Cristo, e é isso que torna sua intercessão tão eficaz. Ele nos ensina que o verdadeiro milagre não é apenas o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Quantas pessoas se libertaram não de um inimigo visível, mas do ressentimento que as aprisionava? Quantas voltaram a dormir em paz depois de anos de inquietação? Quantas reencontraram a fé depois de duvidar do poder da oração? E talvez você, ao ouvir isso agora, também esteja vivendo uma batalha que ninguém vê. Pode ser uma palavra que te feriu, uma inveja que te cercou, uma presença que te incomoda sem explicação. Saiba que nada disso é maior do que o amor de Deus. Quando você reza com fé, o céu se move. E quando São Bento intercede, o mal se cala. Por isso, se sentir em teu coração algum sinal, uma paz nova, um calor espiritual, um alívio interior, reconheça. É a graça começando a agir. Deus trabalha no silêncio. Ele não precisa de espetáculo, apenas de fé. E se você já viveu algo assim, se alguma vez sentiu a presença de São Bento te proteger em um momento difícil, compartilhe nos comentários. O teu testemunho pode ser a resposta que alguém, agora mesmo, está pedindo em oração. Permaneça comigo, porque no próximo passo, vamos falar sobre como manter essa proteção viva e constante. Como construir, todos os dias, a tua própria armadura de luz. A armadura da luz. Como manter-se protegido. Diariamente, a proteção espiritual não é um evento, é um estado de vida. Assim como um guerreiro não vai para a batalha sem armadura, o cristão não deve enfrentar o dia sem revestir-se da luz de Deus. São Bento compreendia isso com perfeição. Ele não se protegia apenas quando o mal aparecia, mas vivia em constante comunhão com o divino, transformando cada gesto, cada respiração e cada silêncio em oração. Para manter-se protegido, é preciso começar o dia consagrando tudo o que você é e tudo o que você faz. Ao abrir os olhos, trace sobre si o sinal da cruz e diga com convicção: "A Santa Cruz seja a minha luz." Essa simples frase, repetida com fé, muda a atmosfera ao redor. Ela reafirma que a tua mente, tuas palavras e tuas decisões estão sob o domínio de Cristo. Quando o coração desperta em oração, o inimigo não encontra brecha. A segunda atitude é cultivar o silêncio interior. O mundo tenta nos arrastar para o barulho. Opiniões, notícias, distrações, vaidades. Mas é no silêncio que a alma ouve a voz de Deus. São Bento dizia que o demônio teme o homem que sabe calar, porque o silêncio é domínio. É nele que o Espírito Santo fala, corrige, consola e orienta. Faça desse silêncio uma prática diária, mesmo que por alguns minutos. Em seguida, mantenha perto de si a medalha de São Bento, não como um adorno, mas como um lembrete. Ao olhá-la, recorde que a vida é um combate e que a cruz é o teu estandarte. Coloque-a no peito, em casa, no carro ou no local onde você trabalha. Quando a tentação se aproximar, toque nela e repita: Crux sacra sit mihi lux. Este ato simples é como reacender a chama da fé em meio à escuridão. Outra disciplina fundamental é o perdão. Nada enfraquece mais o espírito do que a mágoa acumulada.
Ela é como uma porta entreaberta por onde o mal entra. O perdão é uma forma de exorcismo diário. Liberta o outro, mas, acima de tudo, liberta você. Quando o coração está limpo, o inimigo não encontra abrigo. E, por fim, mantenha-se vigilante nos pensamentos. A guerra espiritual começa na mente. Não aceite ideias que te diminuem, que te culpam sem motivo, que tentam roubar tua paz. Cada pensamento precisa ser medido pela luz do Evangelho. Se gera amor, vem de Deus. Se causa medo, dúvida ou orgulho, não vem. Viver protegido é viver desperto. É entender que a graça não nos livra da luta, mas nos dá força para vencê-la. Quando você se reveste da armadura da luz, o mal pode até tentar te cercar, mas jamais te dominar. E no próximo capítulo desta caminhada espiritual, vamos selar este momento com uma reflexão final. Uma conclusão que une tudo o que foi dito e convida o coração a permanecer firme na fé. Guardado sob o olhar de Deus e sob a proteção de São Bento, convite à graça quem confia em Deus. Não precisa temer. O mal pode até se mover, mas jamais prevalecerá contra um coração selado pela cruz. Toda armadilha preparada contra ti se desfaz diante da luz do Cristo vivo. E é essa certeza que São Bento quer gravar em tua alma. Nenhuma força das trevas resiste à presença de quem caminha com fé, humildade e perseverança. Hoje, você deu um passo espiritual importante. Você rezou, refletiu e fortaleceu a alma. Talvez sinta agora uma paz nova, ou uma leveza que há tempos não sentia. Isso não é acaso. É sinal de que Deus ouviu. Quando a fé se manifesta, algo muda dentro e fora de nós. A proteção de São Bento não é apenas um escudo contra o mal visível, mas uma purificação interior. Ela toca o coração e renova a mente. Lembre-se sempre, a cruz é tua armadura, a oração é tua espada e o perdão é tua vitória. Aquele que caminha com Deus não se perde. Aquele que confia na graça não precisa se justificar. E aquele que se refugia sob a proteção divina jamais é abandonado. Agora é o momento de selar tudo o que foi dito. Feche os olhos e diga em silêncio: Senhor, eu me coloco sob a tua cruz. Que toda palavra contrária, toda inveja, toda injustiça e toda sombra caiam por terra. Que nenhuma força do mal tenha poder sobre mim e sobre a minha casa. Que a paz que vem de ti permaneça comigo e com todos aqueles que eu amo. Sinta a presença do Espírito Santo tocando o teu coração neste instante. Essa presença que traz consolo, que restaura a fé e que te lembra: você não está só. O mesmo Deus que protegeu São Bento te protege agora. A mesma luz que brilhou nos mosteiros da Itália brilha sobre tua vida hoje. E se essa mensagem falou contigo, se de alguma forma ela te fortaleceu, então continue caminhando nessa luz. Reze conosco. Aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, quando novas orações e reflexões são publicadas para alimentar tua fé. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama. Pode ser alguém que está cansado, alguém que perdeu a esperança, alguém que precisa ouvir que ainda há um Deus que vê, protege e age. A fé se multiplica quando é partilhada, e cada gesto de amor é uma semente de luz plantada no coração de alguém. Que São Bento, com seu exemplo de obediência e coragem, continue sendo teu guardião. Que o Espírito Santo te envolva em paz, e que o Deus vivo, por quem tudo existe, te conceda hoje e sempre a graça da proteção, da serenidade e da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.